Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Eu quero ler com os irmãos o versículo 37, a parte A. Diz assim: Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã. E este lugar é Betel. Esta é a Tua casa, Senhor. Tu estás aqui, Senhor, nesta manhã. E Tu estás, ó Senhor, te manifestando no nosso meio. Da mesma maneira, há uma escada aqui, Senhor, e os Teus anjos estão subindo e descendo neste lugar. E Tu tens, ó Senhor, uma aliança com cada um de nós que está aqui. Tu tens promessas e Tu tens muitas coisas para fazer nas nossas vidas, ó Pai. Eis-nos aqui como simples servos nas Tuas mãos. Somos apenas o barro nas mãos do oleiro e o Senhor é o oleiro. Faz a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Como o Senhor Jesus orou ali no Getsêmani, que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua. Porque, Senhor, quando a Tua vontade se manifesta nas nossas vidas, não existe nada melhor, Pai. E nós queremos, ó Senhor, que a Tua vontade seja manifesta sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Dai-lhes vós de comer. É isso que o Espírito Santo, é isso que o Senhor Jesus está falando para cada um de nós nesta manhã. O mundo está faminto. Vai falar, mas pastor, aqui nós não temos problema de fome, temos alguns problemas pontuais, mas não é a fome física, não é a fome material, mas é a fome espiritual. O que o mundo tem para oferecer não satisfaz a alma do homem. As coisas deste mundo não saciam o coração do homem. Por mais que o homem se vá daqui para lá e busque, talvez alguns se enganam pensando que é dinheiro, alguns se enganam pensando que são os prazeres, são as festas, que é a fama, que é o sucesso, que é o ser aplaudido. Nada disso preenche o coração do homem, nada disso satisfaz a fome do coração do homem. Por mais que a pessoa queira negar que ela depende de Deus, nada vai satisfazer a vida dela, a não ser Deus. Amém? Eu não me lembro de quem é essa frase, mas ela traz uma verdade. No coração do homem existe um vazio que nem o universo inteiro é capaz de preencher. Só Deus preenche esse vazio do coração do homem. Mais que as pessoas levem a sua vida de uma maneira que, vamos dizer assim, parece que elas estão fazendo tudo ao contrário. Mas há uma ânsia, há uma fome no coração do homem. E só quem encontrou Jesus sabe o que é a satisfação. A satisfação plena da alma e do coração do homem só tem quem encontrou Jesus. Amém? Nada mais nos satisfaz, nada mais nos completa, a não ser a presença de Deus. Jesus está aqui diante de uma multidão, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que o ouviram pregar, que receberam oração e foram curados, mas eles estão num lugar deserto, um lugar em que não tinha como eles satisfazerem a sua fome. Jesus olha para aquela multidão e os seus discípulos chegam e dizem: Mestre, a hora está avançada, o lugar é deserto,
Despede a multidão para que eles vão pelas aldeias e eles comprem alguma coisa para comer, para que eles não desfaleçam no caminho. Lugar também que a temperatura cai muito, lugar deserto é assim. Quando chega à noite, a temperatura chega perto do 0 grau. Esses dias está friozinho aqui, mas nós estamos longe do 0 grau. Mas está frio à noite. Para o nosso padrão aqui, né? Está friozinho. Estamos aí com temperatura, acho que 12, amanheceu hoje. Imagina 0 grau. E Jesus então responde para os seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós. Eles não precisam ir. Não é necessário que eles vão. Essa é uma passagem, uma das pouquíssimas passagens que tem nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João trazem esse relato. Raros episódios vão estar nos 4 evangelhos. Mas o que o Espírito Santo quer falar conosco é: hoje o mundo tem alimento aqui. Você sai daqui, tem padaria, tem mercado, tem tudo que a pessoa precisa. Mas não tem aquilo que é espiritual. Se a gente olhar espiritualmente, aqui é um lugar deserto também. E muitas pessoas estão, apesar do conforto da sua casa, apesar da sua despensa estar cheia, da sua geladeira estar suprida, o seu espírito está faminto. E não há o que satisfaça eles, a não ser aquilo que nós temos. Amém? Mateus 4, quando Jesus está ali sofrendo a tentação, e ele jejuou por 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que depois disso ele teve fome. E uma das coisas que Satanás tentou ele foi: transforma essas pedras em pães. E Jesus fala algo maravilhoso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode comer um banquete e estar faminto ainda. E você pode desprezar um banquete do mundo, como Daniel fez, e estar com a sua alma satisfeita. Porque não é o pão, não é o alimento físico que sustenta a nossa vida e a nossa existência, mas é a palavra de Deus que satisfaz a nossa alma. Pastor, mas isso é no sentido figurado. Não, é no sentido real, literal. 40 dias e 40 noites Jesus jejuou, ele não comeu pão e nem bebeu água. Moisés esteve 40 dias no monte, ele não comeu pão e ele não bebeu água. Na primeira vez, nem na segunda vez. Então não é uma coisa figurada, é uma coisa literal, real. Quando nós estamos na presença de Deus, toda a nossa necessidade é satisfeita. Pastor, então quer dizer que se eu vier para a igreja eu não vou precisar mais comer e beber? Não, irmão. São momentos especiais, mas eu estou mostrando para você que é literal também. Um período especial com Moisés, foi um período especial com Jesus. O profeta Elias também, quando estava caminhando, caminhou 40 dias e 40 noites, na força do alimento que o anjo deu para ele. São momentos especiais, mas eles também são literais. Amém? Mas há a necessidade que o Senhor está mostrando para nós, necessidade da palavra de Deus. O mundo precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Por isso que todos os dias você tem que ir para a Bíblia Sagrada, para satisfazer a tua necessidade principal. Tua necessidade principal não é o físico, é o espiritual. É isso que você precisa entender. É isso que o mundo não entende, por isso o mundo está perdido. Por isso que as pessoas estão indo ao inferno, porque elas não entendem, e a sua principal necessidade é o espiritual. É a palavra de Deus. É o Evangelho. É a graça de Deus, é nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Isso é a coisa mais importante da tua existência. Você tem que parar e começar a pensar nisso. Porque todas as outras coisas são passageiras. A tua fome é fácil, física é fácil de ser saciada. A tua necessidade física é fácil no sentido de que você consegue. Deus vai prover para você. Mas a necessidade espiritual, você tem que despertar. Não existe uma cesta básica espiritual. Não posso te dar uma cesta básica espiritual. Você está entendendo? Se você tiver uma necessidade física, a gente pode ajudar, as pessoas ajudam, os amigos ajudam, a família pode te ajudar. Talvez até estranhos podem te ajudar. Mas espiritualmente ninguém pode, a não ser você. Você tem que acordar e despertar para essa tua necessidade espiritual. E você tem que buscar em Jesus. São João, Jesus vai declarar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta, também por mim viverá. E nós muitas vezes estamos preocupados somente com o físico e nos esquecemos do principal espiritual. Lembra que Jesus falou? A Marta, 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 estás preocupada com tantas coisas, estás afadigada com tantas coisas, uma só é necessária. Uma só é necessária. Será que Jesus era alguém doidão, que falava assim, viajando na maionese? Né? Como você vê algumas pessoas aí falando, viajando. Não. Jesus está falando de uma realidade que todos nós precisamos entender. Porque quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Ele disse: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E todas as outras coisas a que Jesus se refere lá no Sermão da Montanha são as necessidades do nosso viver aqui na terra. É o comer fisicamente, é o beber fisicamente, é o vestir fisicamente, é o morar fisicamente. Tudo isso Deus vai suprir para você, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas se você inverter, a sua vida nunca vai ser satisfeita. Talvez você alcance as coisas daqui, mas na tua alma vai estar um vazio. E aí Jesus falou: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? E Jesus falou isso e contou também uma parábola de um homem que colheu uma grande quantidade. O que ele fez? Disse: vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores, vou guardar tudo que tem e vou dizer para a minha alma: alma, come, bebe, te farta, porque o que tens guardado vai dar para muito tempo. E Deus disse para ele: parabéns, você entendeu? Não, louco. Essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que você tem aí, vai ficar aí. Não vai servir para nada para a eternidade. É isso que nós precisamos entender, e é isso que o Espírito Santo quer despertar no nosso coração. Que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Porque Deus quer nos usar para alimentar outras pessoas. Não é só para satisfação pessoal. Deus usou aqui o Alan para falar sobre o egoísmo. Você não precisa dizer para mim, mas eu quero que você medite no teu coração. Você tem orado pela salvação do teu país? Você tem orado pela salvação da tua cidade, ou você está só orando pelos seus problemas? Puxa, eu preciso ganhar mais, eu estou ganhando pouco, eu preciso trocar de carro, eu preciso morar numa casa melhor, eu preciso morar num bairro melhor, eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso guardar dinheiro para me fazer um pé de meia. Você está orando pelos perdidos? Eu não estou falando da família, porque da família a gente ora mesmo.
Mas Jesus disse: se eu amo somente aqueles que me amam, não estou fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada demais. Qualquer pecador é capaz de fazer isso. Orar pelos seus. Qualquer um é capaz de fazer isso. Você tem olhado para a necessidade das outras pessoas? Aí você vai dizer para mim: não, mas eu não faço isso, eu não oro pelo Brasil, eu deixo os pastores orar, os líderes orar. Não, meu irmão, que conversa é essa? Para com isso. Às vezes a gente olha para nós e fala: não, o que eu tenho é muito pouco. Eu não oro. Deixa para outras pessoas mais abençoadas, mais cheias do Espírito orar. Eu não, eu vou orar só por mim. Eu tenho tanta necessidade, isso é egoísmo, irmão. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37, no versículo 16: vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Você tem o maior tesouro dentro do teu coração, que o maior bilionário dessa terra não tem. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Um tinha Jesus e não tinha bens materiais. O outro tinha bens materiais e não tinha Jesus. Quando os dois morreram, o que valeu, irmão? O que valeu? Quem é que tinha mais? Lázaro ou o rico? Quem é que tinha o verdadeiro tesouro? Lázaro ou o rico? Quem é que tinha aquilo que realmente faz a diferença? Lázaro ou o rico? Vale mais o pouco que você tem. Quanto custa a salvação de uma alma? Qual é o valor da tua salvação? A palavra de Deus diz que se juntar toda a riqueza que existe na terra, e essa riqueza incluindo tudo, de pessoa física e jurídica, não compra a salvação de uma alma. Uma. Deus não aceita. Não, eu vim aqui entregar toda a riqueza da terra, está aqui, é tua, eu quero um lugarzinho no céu. Deus vai falar: não, é insuficiente. Salvação, ela é caríssima, mas às vezes a gente não dá conta. Sabe por que a gente não dá conta? Porque nós recebemos de graça. E muitas vezes a gente confunde graça com algo sem valor. E a gente se esquece que o preço que Jesus pagou na cruz foi alto. Foi alto. O seu sangue, a sua vida. Amém? Não foi uma vida qualquer. A vida do Filho de Deus. A vida do Criador. Não foi uma vida qualquer, irmão. Foi a vida do Filho de Deus que foi entregue. Foi Ele que expirou na cruz no nosso lugar. E a gente precisa entender que o que nós temos é algo maravilhoso. Mas isso não veio, e o propósito de Deus nunca é que chegue e pare em você. Mas é que chegue em você e de você alcance outros. Por isso eu comecei aqui, o Espírito Santo falou: dar-lhes voz de comer. É hora de você começar a despertar e orar pela salvação dos perdidos. Pastor, mas eu oro pouquinho. Faça. Faça. Você está no mercado, você está no banco, você está em qualquer lugar que você estiver. Abre a tua boca. Dá de comer. Jesus te ama. Muitas vezes isso é o suficiente. Isso vai tocar o coração da pessoa. Jesus te ama. Jesus te ama. Às vezes isso é o suficiente. É tudo que aquela pessoa precisa ouvir naquele momento. É um Jesus te ama. Outras vezes é: eu vou orar por você. Eu
vou orar por você. Às vezes é um versículo, eu só sei um versículo de cor, às vezes é aquele versículo que você vai abrir a sua boca e você vai compartilhar com aquela pessoa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes é isso. É isso que aquela pessoa está precisando ouvir naquele momento. Talvez aparentemente pode parecer que ela não deu importância, que ela não deu valor. Irmão, deixa, é o Espírito Santo que faz a obra, não é a gente. Às vezes a gente acha que a gente tem que saber pregar excelentemente bem para você evangelizar. Não tem nada disso, irmão. Não tem nada disso. Evangelizar, muitas vezes, é aquilo que você é. A pessoa vai olhar, vai ver as tuas atitudes, vai ver a tua reação, a tua maneira de viver, de pensar, as tuas prioridades. As tuas prioridades vão falar para a pessoa. Às vezes, vamos lá, tem uma festa, tem um negócio. Não, peraí, não, domingo, estou na igreja, eu vou adorar a Deus. Que adorar a Deus, que nada, vamos lá, vai ter uma festa, uma coisa boa. Para com isso, eu não preciso disso não. Eu vou estar na casa do meu Deus. Às vezes é isso que vai impactar a pessoa vai dizer, peraí, que negócio é esse? Não, ele está trocando uma festa, porque para o mundo essas coisas é que preenche, mas para nós não. É a presença de Deus. Por isso que o crente tem que ser diferente, por isso que quando eu olho para muitos evangélicos hoje em dia, eu falo, meu Deus, que uma pessoa nem nasceu de novo. Porque o prazer está nas coisas do mundo. Se o teu prazer está nas coisas do mundo ainda, você não nasceu de novo, irmão. Se o teu prazer não for Deus e as coisas de Deus, o reino de Deus e as coisas de Deus, você ainda corre o risco de nunca ter nascido de novo. Se as outras coisas são o que te preenchem e não a presença de Deus, tem alguma coisa errada com você. Tem que ser a presença de Deus. Olha o que Davi declara. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Preferiria estar ali, quietinho. Habitar nas tendas da impiedade. O Senhor tem que ser a maior satisfação da nossa alma. E quando o Senhor é a satisfação maior da nossa alma, a gente vai impactar as pessoas. E quando nós abrirmos a nossa boca para compartilharmos a palavra de Deus, nós vamos impactar as pessoas. Se a pessoa vier para você e disser, minha vida está assim, você disser, né, fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Nossa, não fez nada. Qualquer pessoa no mundo pode falar isso. É difícil mesmo, né? Oh, meu Deus, tá ruim a situação. Qualquer pessoa pode falar isso. Qualquer pessoa no mundo pode falar isso. Mas se você fala, não, mas olha, creia que Deus pode transformar a sua situação. Aí você começou a fazer a diferença. Não, se você buscar Deus, aí você está fazendo a diferença. Aí você está cumprindo aquilo que Jesus falou. Os discípulos aqui ficaram, quando eles ouviram Jesus falar, dai-lhes vós de comer, eles disseram assim, no verso 37, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E disse-lhes ele, verso 38, quantos pães tendes? E de ver. Vai ver, irmão. Vai ver o que tem na sua vida espiritual. Tem um versículo de cor, tem 2 versículos de cor. Você está orando quanto tempo? Você está orando 1 minuto por dia? Você está orando 10 minutos por dia? Você está orando meia hora? E de ver o que você tem. Eles foram e voltaram e disseram, olha, 5 pães e 2 peixes. É pouco demais. Coloca esse pouquinho que você tem na mão de Jesus. Entrega, deixa ele usar. Jesus pega então aqueles pães. Verso 39, ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde.
E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E ele, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, os abençoou e partiu. E deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Se você colocar sua vida nas mãos de Deus, se você deixar Deus usar a tua vida, a tua boca, se você deixar Deus usar o teu falar, o teu pensar, o teu agir, se você colocar isso nas mãos de Deus, e se você começar a abrir a tua boca e começar a repartir aquele pouquinho que você tem, Deus vai multiplicar aquilo. Porque esse poder Ele tem. Se os discípulos guardassem os 5 pães e os 2 peixes para eles, nem eles estariam saciados. 12, com Jesus 13. Vamos pensar só nos 12 mais Jesus. 5 pães não dá nem um pão para cada um. 2 peixes era só 2. Aí, ó. 7 pessoas no máximo. Ia andar nem para satisfazer eles. Você tem que entender isso. A Bíblia tem um princípio, é dando que se recebe. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos Elias lá na Sarepta de Sidom visitando a mulher. A mulher estava com necessidade? Sim. Para Deus abençoar ela, o que Deus fez ela fazer? Elias chegou e quando ela falou, olha, não tenho, ele falou, não, então vou orar agora. O rei vai mandar uma carroça aqui cheia de farinha e de óleo. Você vai ver. Foi isso que Elias falou para ela? Reparte o que você tem, então. Tá louco? Só tem uma refeição. Sabe que esse homem é surdo? Ou ele é meio doido, não está entendendo o que eu estou falando? Reparte o que você tem. Coloca nas mãos de Jesus. E o Senhor vai fazendo isso. Lembra da outra viúva com o profeta Eliseu, que os filhos iam ser vendidos como escravos porque ela tinha uma dívida que não podia pagar? O que você tem na sua casa? Qual foi a primeira resposta dela? Não tenho nada. Mas daí a mesma coisa. E de ver. O Espírito Santo tocou nela. Ah, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. É daí que vai surgir o milagre. Eliseu estava em outra oportunidade com 100 homens, e 100 homens famintos. De repente chegaram 20 pães de cevada. E o próprio moço do profeta falou, ixi, 20 pães de cevada para 100 homens, eu não vou nem colocar lá, porque senão vai dar briga. Mas não era pão grandão, era pão pequeno. 20 pães para 100 homens, profeta. O profeta falou, coloca diante deles, porque assim diz o Senhor, eles vão comer, vão se fartar e vai sobrar. Colocou aqueles pães diante daqueles 20 homens, e eles comeram, se fartaram e sobrou. Deus é Deus de multiplicação, de provisão, do sobrenatural. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, reparte, e olha o que aconteceu aqui, verso 42. Todos comeram e ficaram fartos, saciados. E levantaram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Se aquele pouquinho eu guardar só para mim, vai ser insuficiente até para mim. Mas se eu colocar na mão de Deus, Deus vai operar um milagre. Você sabe um versículo? Você tem uma oração tão simples. Não perde a oportunidade de orar pelas pessoas. Você quer que eu faça uma oração por você? Eu estava lendo há muitos anos atrás a biografia, não sei se foi Charles Finney ou George Whitefield, era um pregador inglês, e ele estava viajando naquela época, se eu não me engano, era barco à vela, da Inglaterra para pregar nos Estados Unidos. E ele tinha um compromisso,
E eles já estavam se aproximando da América, no outro dia ele teria que pregar. Se eu não me engano é isso, se eu não estou enganado na história. E o capitão do navio conhecia ele, e se levantou uma grande tempestade no mar. E o capitão ficou com medo, mandou chamar ele. Ele foi até o capitão falou: olha, homem de Deus, olha essa tempestade aí. Eu queria que o senhor orasse para a gente, eu estou com medo dessa tempestade. E aquele homem de Deus falou: amanhã eu tenho que estar em Nova York. Ele falou: pode esquecer. Porque com essa tempestade aí, nós vamos atrasar no mínimo uns 2 dias para chegar nos Estados Unidos. E aí ele falou: eu vou orar. Aí ele falou: nossa. O capitão pensou: o homem vai orar aqui, meu Deus, eu vou orar. E diz que esse pregador orou na presença do capitão. E o capitão estava esperando aquela oração. Ele disse que ele simplesmente fechou os olhos e falou: Senhor, tu sabes que eu preciso estar amanhã em Nova York, a tal hora pregando. Faz um milagre, Senhor. Repreende o vento, repreende a tempestade e nos dá condições de chegarmos em segurança. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ele falou, o capitão pensou: eu teria feito uma oração melhor que essa. Falou: aquele grande homem de Deus orou igual uma criança. Aí disse que ele virou, bateu nas costas do capitão e falou: capitão, fique tranquilo. Amanhã, a tal hora, nós estaremos lá. E foi embora. O capitão olhou aquela tempestade e falou: está de brincadeira comigo, né? E de repente o capitão disse que o tempo abriu. E o vento começou a soprar a favor. E eles chegaram antes do tempo estipulado em Nova York. Não é a oração que... Entendeu, irmão? É o teu coração, é a tua intimidade com Deus. É a tua intimidade com Deus. É aquilo que você é com Deus. Pode ser que você não consiga fazer uma oração que encha os olhos de ninguém, não tem problema, irmão. É a tua intimidade com Deus é que está valendo. Amém? Jesus pegou aqueles pães, os abençoou e os partiu. Nenhum discípulo aqui vai dizer o que Jesus falou. Porque Jesus não ficou falando. Ele pegou, abençoou e repartiu. A mesma coisa Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Jesus vai ressuscitar Lázaro, meu Deus, e tal. Abre aí o túmulo. Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Na verdade, Jesus estava orando mais por causa das pessoas. Ele diz isso: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão, para que eles creiam em ti. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Amém? É assim, meu irmão, quando você coloca nas mãos de Deus um pouquinho que você sabe, um versículo, uma oração, é Deus que vai operar, não é você que vai operar. Às vezes a gente acha que tem que estar sentindo. Não, irmão. Eu já contei a experiência para vocês aqui do dia que me chamaram para orar numa chácara, morava no Rio Grande do Sul. Eu fui orar e chegou lá, era um cavalo, eu até assustei. O cavalo estava doente, eu falei: meu Deus do céu, e agora? E a mulher: ora pelo meu cavalo, aqui o cavalo lá deitado no chão. Falei: meu Deus, nunca orei por um animal. E eu mesmo estava diante de mim: meu Deus, como é que eu vou orar por esse bicho aí, Senhor? E a mulher chorando tanto, e o vizinho que me levou falou: não, pode ficar tranquila que ele vai orar. Falei: meu Deus, eles estão com mais fé que eu. Ajoelhei, eu pus a mão no cavalo e orei: irmãos, Senhor, cura esse animal, Pai. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Eu não estava botando muita fé na minha oração. Mas eu tirei a mão do cavalo e virei as costas, o cavalo levantou. E a mulher falou: ai, graças a Deus, estava dias deitado.
curou. Começou a trotar lá, comer e o cavalo ficou curado. Até eu fiquei admirado. Sabe o que Deus falou para mim? Você não vai operar nada, meu filho. Você não tem poder para fazer nada. Sou eu que faço. Apenas vai lá. Apenas obedece, vai lá. Amém? Não está em nós, o poder não pertence. Nós não temos um poder milagroso, não vai sair raio da nossa mão. Irmão, é Deus que opera. Quando Deus falou para Moisés, passa na frente desse povo, vai lá e fende o mar. Moisés poderia ter dito, Senhor, como é que esse negócio de fender o mar aí? Que história é essa? Mas Moisés obedeceu, ele não perguntou nada, ele foi lá, pegou a vara, estendeu sobre o mar, como Deus tinha falado, e a palavra de Deus diz que o Senhor, então, fendeu o mar. É Deus que faz a obra. Nós temos que obedecer. Por que Deus age dessa maneira? E agora eu quero encerrar com vocês. Vamos lá, 2 Coríntios 12. Versículo 9 em diante. Deus fala assim, o Senhor Jesus fala assim para o apóstolo Paulo: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando a gente olha para nós e a gente não vê nada em nós, a glória fica somente com Deus. Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Paulo está falando aqui que ele sentia prazer em se sentir fraco, em que as pessoas injuriassem ele. E essa injúria aqui você vai ler em determinado momento, ele vai estar escrevendo, e as pessoas vão dizer assim, não, Paulo quando está presente aqui, a gente não vê nada, um homem fraco, que fala mal. Você já viu ele falando isso? Eles falam, a sua presença é fraca, sua presença física é fraca e desprezível. E a sua palavra não é tudo isso. Falaram isso de Paulo, imagina, do apóstolo Paulo. Então não é a presença física, não é é a presença de Deus em nós, é o poder de Deus em nós. Ele está falando, sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. As pessoas olham, Paulo não tem nada para dar para ninguém. Fisicamente não tinha, mas espiritualmente ele tinha. Quando estou fraco, então sou forte, porque aí você vai depender só de Deus. Você vai depender só do poder de Deus. Você vai acreditar só no poder de Deus. A gente tem que estar vazio de nós mesmos para que o Espírito Santo possa nos encher. Enquanto a gente acha que é alguma coisa, não, Deus não pode nos usar. Deus tem que nos esvaziar de nós mesmos. Por isso Moisés passou 40 anos em Midian, até que Deus esvaziasse ele, completamente. De tudo aquilo que ele passou 40 anos ouvindo no Egito. Você é um príncipe, você é um nobre, você não é um escravo, você é um príncipe. Nós somos a glória do mundo, o Egito é a glória do mundo. Nós somos a civilização mais avançada, nós temos a maior sabedoria. Ele passou 40 anos ouvindo isso, e Deus falou, não, desse jeito não dá. Eu vou levar ele para Midian e vou esvaziar ele. Lembra quando Estevão está pregando, ele fala que Moisés, enquanto estava no Egito, ele era um varão poderoso em obras e palavras. Mas quando Deus aparece para ele na sarça, fala, eu vou te enviar. Ele fala, quem? Eu? Eu não, Senhor. Eu não tenho condição, não. Envia outro. Já foi, Senhor. Se eu tivesse
se o Senhor tivesse aparecido há 40 anos atrás, quando eu era aquele Moisés, aquele cara que fazia acontecer, mas agora, Senhor, já não sou mais. Deus falou, não, mas é você mesmo. Agora você está pronto. É assim mesmo que eu quero te usar. Para que você não se apoie em você mesmo. Para que você não se apoie na sua sabedoria, na sua força e no seu poder. Para que você se apoie somente em mim. É isso que Deus fez com Moisés. É isso que Paulo está falando que o Senhor fez com ele. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então sou forte. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante da Tua presença santa, gloriosa e maravilhosa, Senhor. Cada um de nós tem 5 pães e 2 peixes, ó Senhor. Cada um de nós tem aquilo que é necessário para darmos de comer a esse mundo, Senhor. Cada um de nós, ó Senhor amado, pode ser um instrumento nas Tuas mãos. Cada um de nós. Às vezes nós achamos que quem tem que evangelizar é só o pastor, é só aqueles que o Senhor levantou. Não, isso é os missionários, isso são os evangelistas, é o diácono, são os obreiros, é o presbítero. Isso aí é para esse povo aí. Eu não, eu sou só pessoa comum, eu só vou na igreja para receber a minha bênção. É dando que se recebe. Se você for guardar só para você mesmo aquilo que Deus tem te dado, estou falando espiritualmente, não vai ser suficiente nem para você. Mas a partir do momento que você entender que aquilo que Deus tem te dado é para você repartir, quando você chegar e começar a compartilhar, começa na tua casa, começa com a tua parentela, começa com os teus amigos, com os teus vizinhos. O Senhor falou isso para os discípulos. Eles vão ser revestidos de poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Primeiro, comece em casa, em Jerusalém. Depois na Judeia, Samaria e até os confins da terra. É assim que Deus vai fazer. Deus vai primeiro começar a usar você dentro da tua casa. Depois lá na tua parentela, na tua vizinhança, na tua cidade, no teu estado, na tua nação, e depois Ele pode te mandar para fora. Mas se você reter o que Ele tem te dado só para você, não vai ser suficiente nem somente para você. Você nunca vai estar satisfeito. Mas se você começar a repartir aquilo que o Senhor tem te dado, ore por outras pessoas, enxergue a necessidade dos outros. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra, de uma oração, de um testemunho? Quantas pessoas? Seja um canal de bênção, seja como os discípulos. Quem multiplicou os pães e os peixes foi Jesus, mas os discípulos estavam ali pegando das mãos do Senhor Jesus e levando até os famintos. Não é você que vai fazer o milagre. Porque às vezes a gente fica, meu Deus, e se eu orar e não acontecer nada? Esse poder não está em você, está em Jesus. A responsabilidade não é tua de operar milagres. Você tem apenas que crer e obedecer. Creia e obedeça. Deixa que Deus faz. É Ele que opera milagres. É Ele que faz maravilhas. É Ele, esse poder pertence a Ele. Mas seja como os discípulos, vai lá em Jesus, pega os pães e os peixes, leva até os famintos, volta nas mãos de Jesus, pega de novo. De repente você vai ver as pessoas fartas. Ah, mas os discípulos não ficaram com fome, não. Eles também se fartaram. Você vai ver que aquilo que você vai repartir vai saciar outra pessoa e você vai começar a ser satisfeito também. Dai-lhes voz de comer. Nunca deixa a tua boca fechada. Nunca perca uma oportunidade de orar por alguém, de compartilhar um versículo, de compartilhar algo da parte de Deus. Nunca deixe, nunca perca essa oportunidade. Nunca perca essa oportunidade. Seja um canal de bênçãos. Seja um vaso
nas mãos do oleiro.